boa noite, tudo bem com vocês? Saudações de terça-feira, né? Combinei com vocês que hoje a gente ia começar a aula. Que coisa, até acredito, né? Eu combinei que hoje a gente ia começar a aula 7 e vamos ver o que a gente tem aqui para conversar na aula 7, né? Então, dando continuidade à nossa conversa sobre o Código de Defesa do Consumidor. Então, a gente vai conversar hoje sobre a responsabilidade aí do vício, a responsabilidade do vício de produtos e de serviços. E a primeira colocação aí, olha, responsabilidade do vício do produto ou serviço. E dando seguimento neste tópico, ou seja, a partir dos artigos 18, então se você puder dar uma olhadinha ou faça a anotação aí, ó, a partir do artigo 18, né, o artigo 18 é inserido na seção 3 que diz assim, ó, da responsabilidade do vício e do produto. A partir deste momento, então, artigos 18, 19, 20, 21, 22, salvo engano, a gente vai aqui até o 25, embora o 25 esteja falando de prescrição, mas aqui o legislador ele se preocupou muito mais com o prejuízo financeiro do consumidor do que com qualquer outra coisa. Vocês estão lembrados que o artigo 12, 13 e 14 ele trata de defeito. O 12 ele trata de defeito de produtos, né? E o 14 de defeito de prestação de serviços. Agora nós vamos estar falando de vício propriamente aqui pensando em serviço ou em produto. Então, nesta sessão, nesses artigos que a gente vai começar a conversar hoje, o legislador se preocupou muito mais com o prejuízo material do consumidor do que com qualquer outra coisa. E aí, ali está dizendo assim, ó, que a responsabilidade pelo vício do produto, então, vício é aquela situação mais simplória, vocês estão lembrados? É aquele problema que não saiu do produto, que não machuca o consumidor nem física, nem psicologicamente. São aquelas situações do nosso cotidiano aí, do mais comum. Então, no caput, ou seja, no que estiver escrito ali na frente do artigo 18, vai estar tratando ali da questão do vício do produto. Não se chateiem com esse tamanho aí de artigo, a gente não vai precisar se preocupar com decorar nada disso. Né? Na nossa prova você vai poder fazer a consulta lá no Código de Defesa do Consumidor. E, na verdade, eu só vou ler ali até onde está em vermelho, ó, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis. Prof, o que é um produto durável e o que é um produto não durável? Vamos esclarecer o que é isso? Produto durável é aquele produto que, de acordo com a sua natureza, ele é projetado para durar um determinado tempo. Não quer dizer que é para o resto da vida. Mas, diferentemente de um produto não durável, o que é um produto não durável? Aquele que, pela sua natureza, ele se esgota, ele acaba ali com o uso, com o primeiro, com o segundo uso. Me dê um exemplo. Normalmente, os gêneros alimentícios são produtos não duráveis, por quê? Então, vamos pegar lá um iogurte, por exemplo. Você pode comprar ele lá de 1 litro, abrir e não tomar tudo. Então eu não consumi, ele se tornou um bem durável? Claro que não. Se você deixar ele lá na geladeira, ele vai acabar estragando. Mas se eu nunca abrir o iogurte, se eu deixar ele quietinho lá, ele vai se tornar um bem durável? Ele não vai. Pela sua natureza, ele vai apodrecer. Uma roupa, bem durável ou bem não durável? Durável ou não durável? Durável, né? Ainda que você possa pensar, mas essa camiseta é ruim, se eu lavar na máquina ela vai acabar na primeira vez. Olha, não está escrito na etiqueta quantas vezes você vai lavar aquela polo, aquela camisa, aquela camiseta, concorda? Mas não é na primeira vez, né? A menos que aconteça um acidente aí que você, sei lá, corte, se rasgue, não sei, aconteça alguma coisa, mas pela natureza do produto ele vai durar ali um período. Prof, mas olha, antes de pôr essa polo para vir aqui, eu tava abrindo ali meu guarda-roupa e tinha uma camiseta pendurada. Eu não gosto de camiseta pendurada, mas tinha uma camiseta pendurada. E daí eu me lembrei, aquela camiseta, para vocês terem ideia, eu comprei ela, né, em 1995. Então aquela camiseta tem 25 anos. É uma camiseta lá do ateliê de redação da época do Nailor. Olha que coisa. Aí você vai dizer, ela é um bem durável? Ela não é um bem durável, deve fazer mais de 15, 20 anos que eu não coloco ela. Ela está inteirinha, uma camiseta preta que tem um poema aqui
timbrado aqui na frente. Veja, mesmo assim eu não posso considerá-la um bem durável, concorda? Ela existe há 25 anos, mas porque eu não usei, porque eu não lavei, porque não aconteceu nada com ela. Tecnicamente, né, é um bem durável, mas não é um bem durável para toda a vida. Isso aí você já sabe. Então, respondem solidariamente. O que é solidariedade mesmo aqui para dentro do direito? É mais gente aqui para responder. Eu sempre brinco lá no curso de direito que quando você quer desejar o mal para alguém, aqui no direito empresarial, no direito do consumidor, você deseja a pessoa que ela seja solidário a alguém. Solidário e devedor junto, gente. Não tem nada pior aqui no direito do que você ser um solidário a alguém. Você vai ajudar a pagar a conta. Pelos vícios de qualidade ou quantidade. Então, ali, se você seguir lendo o caput do artigo, ele vai estar te dando vários esclarecimentos, mas uma outra hora vocês leem com calma. O mais importante aqui é essa explicação do respondem solidariamente, que a gente vai tratar agora de vícios de quantidade e vícios de qualidade. Vamos ver o que vem depois. Olha só, né? Essa imagem aí dói no coração de muita gente, né? Eu, graças a Deus, nunca quebrei a tela de nenhum dos meus celulares, nem do meu tablet. Mas eu conheço gente que quebra quase que uma vez por mês, uma vez a cada trimestre, a tela do celular. Eu acho que isso aí vai, não é da sorte não, eu acho que isso aí vai do cuidado, né, de cada um. Tem gente que tem menos cuidado, ou talvez tem menos sorte, não sei como é que você quer conceituar isso. Eu sou mais cuidadoso, eu tenho uma capinha, né, desde o dia que eu comprei o celular, eu acabo colocando película, porque eu não quero ter esse prejuízo de ter que trocar a tela. Mas eu conheço, como eu estou dizendo, várias pessoas que acho que nem conhecem mais a tela sem estar trincada, né? Quem tem criança, quem pratica aí esportes que usa o celular, acho que isso acontece com uma frequência um pouquinho maior. Mas coloquei isso aqui por quê? Porque de agora em diante a gente vai fazer a explicação aqui, ó, dessa questão do vício. E olha, esse slide ele é bem assim, digamos, bem aqui que eu vou pegar na sua mão, ó. Diferentemente do artigo 12, porque lá no artigo 12 ele está tratando de defeito do produto. Aqui no 18 está falando de vício do produto. Então, diferentemente do artigo 12 do CDC, quando o legislador, está faltando letra ali, né? Legislador optou por especificar cada um dos fornecedores, fabricante, produtor, construtor, importador, isso aqui lá no 12. No 18 foi utilizada a expressão fornecedores, fazendo alusão ao gênero de representação maior do que da solidariedade entre todos que integram a cadeia de fornecedores. Então, aqui no artigo 18, como a preocupação é mais financeira, quanto do consumidor, quanto mais gente a gente chamar aqui para responder, maior a possibilidade de resolver a questão, concorda? Se você pode entrar com ação contra o mercado e contra quem fabricou ali o produto, não existe a possibilidade maior de você vir a receber do que se tivesse que entrar apenas como um. Então essa começa aqui a aparecer a diferença entre vício e defeito. Defeito é mais gravoso, vício é mais simplório. Então aqui no vício o seu prejuízo ele é de ordem material. Então eu chamo mais gente aqui para te resolver porque eu quero te proteger. Olha o que está escrito aqui na capa do código. Código de defesa do consumidor. Você é consumidor, eu considero que você precisa ter proteção. Eu coloco ali, ó, TV não liga. Assim poderá o consumidor reclamar um vício de uma TV que não liga perante o comerciante sem ter que se dirigir ao fabricante. Então, vejam que no vício de qualidade aí do produto, ou seja, a questão financeira, em razão da solidariedade do fabricante com o comerciante, você pode ingressar com a ação, você pode chamar ali a responsabilidade do comerciante também, diferentemente lá do artigo 12, vocês estão lembrados que o comerciante, a questão que você podia incluir estava no artigo 13, tinha ali as especificações legais, diferentemente daqui, que você pode chamar todo mundo para responder. Estão conseguindo acompanhar aqui a diferença do 12 para o 18? O 12 era o defeito, é o mais gravoso, então ele especificou quem ia responder. O 18 é o vício. O vício vai te dar problemas de ordem financeira. Então eu chamo mais gente aqui para responder, para poder resolver o quanto antes esse problema aí para você, que é consumidor. E aí aquela pergunta que eu acho que a gente já até conversou em outras aulas, né? Podemos exigir a troca imediata do produto, olha lá, viciado, né? Então se é vício, não atingiu a pessoa do consumidor, estão lembrados?
Vício é o mais simplório, é só ali a TV que não liga, o celular que tem um probleminha, né? Posso exigir a troca imediata do produto? Daí eu coloco a charge, ó, produto sem direito à troca. Olha a cara da moça. Será que ela está gostando aí dessa história de produto sem troca? Olha esse outro que interessante. Essa charge é velha. Infelizmente não trocamos mercadoria com defeito, né? O rapaz do balcão fala. Aí o senhorzinho ele, né? Já vai postar lá no Facebook, olha lá, fazendo uma reclamação negativa, tá assim a mãozinha, tá vendo? Mas como o senhor é um cliente especial, você veja, só pela ameaça de se postar na rede social, ele resolveu trocar aí esse produto. Então, só respondendo, estão lembrados qual é a pergunta? Se eu tenho que trocar de imediato o produto viciado, eu como fornecedor, necessariamente não. Eu tenho, né, segundo o direito do consumidor, né, nós estamos falando aqui da regra geral, mas nós temos aqui os casos específicos. Quais são os casos específicos? O fornecedor me prometeu que ia trocar na loja. Se ele prometeu que ia trocar na loja, gente, aí nós vamos buscar aquilo que ele prometeu. Se ele não falou nada, regra geral, a gente tem que submeter a assistência técnica. Qual que é o prazo aí para o fornecedor resolver essa questão, seja via assistência técnica ou via qualquer outra circunstância? Por exemplo, vou mandar o produto para ele, né? Quanto tempo ele tem, como eu disse lá na aula passada, que eu mandei a camiseta para Adidas. Quanto tempo a Adidas tem para ficar com a minha camiseta? Eles não vieram na aula, eles estão jantando. Então, olha só, vamos aproveitar aqui e vamos explicar essa questão do tempo, né? São três situações. Como assim três situações? Primeira situação, por quanto tempo o código ele chama de prazos de reclamação. Então, um produto não durável. O que é um produto não durável? Pega lá um gênero alimentício que fica mais fácil para você pensar. A partir da compra, quanto tempo eu tenho para reclamar de um problema aqui, de um vício nesse produto? 30 dias. Então, um produto não durável, então, por exemplo, um iogurte, uma bandeja de frios, qualquer tipo de produto que é não durável. A partir da sua compra, você tem 30 dias para reclamar de possíveis vícios. Estão lembrados o que é vício? Vício é a situação mais simples, que não extrapola o produto, fica no próprio produto. Então, você tem 30 dias aqui para solicitar fazer a reclamação e solicitar aqui a assistência técnica do produto, se couber assistência técnica, né? Numa bandeja de frios, eu penso que não cabe assistência técnica, vai ser a troca imediata, mas calma que já a gente chega lá. E 90 dias para você reclamar de produtos duráveis. Então, eu comprei um carro, né? Um carro é um produto durável, ele não acaba no primeiro uso. Então, quanto tempo eu tenho para reclamar de vícios nesse carro? Eu tenho 90 dias para reclamar de vício. Isso é o que o Código de Defesa do Consumidor me garante. Mesmo que o fornecedor falasse assim, você está comprando esse carro e eu não te dou garantia nenhuma. Se for uma loja, gente, porque se for uma loja, uma garagem, a gente equipara ele a fornecedor, não é? Artigo 3º, nós somos consumidores, artigo 2º, então existe a relação de consumo. Se existe a relação de consumo, a lei diz que obrigatoriamente eu tenho 90 dias para reclamar de qualquer vício deste produto. E qual é o prazo que o fornecedor pode ficar aí para resolver o meu vício aí do produto? 30 dias, gente. Por quanto tempo a assistência técnica pode ficar com o seu produto? No máximo 30 dias. Prof, mandei a assistência técnica, ficou 20 dias, voltou, funcionou mais aí um mês, 2 meses, agora renova os 30 dias? Regra geral não renova, senão, né? Senão você vai ficar mais sem o produto do que com o produto. Regra geral seria 30 dias no total. Não é que assim, ficou 5 dias e eu tenho mais 25. O negócio era resolver em uma única vez. Mas em determinados casos específicos, talvez, ficou 10 dias, então talvez seja possível ficar mais 10, ou 15, ou no máximo mais 20. Entendem? Nunca extrapolar esses 30 dias, porque daí vai ter direito a uma outra coisa que já já a gente vai ver. Concorda? Então, prazo para assistência, para ficar na assistência técnica o produto. 30 dias. Anote isso, que isso é bem importante, entendeu? Que isso aqui vai fazer toda a diferença para vocês. Prazo para o produto ficar na assistência técnica. 30 dias no máximo. Prof, mas ficou mais. Ali eu já estou até falando, mas vai demorar um pouquinho, mas eu já vou falar agora.
Qual é o prazo que eu tenho para desistir de compras feitas na internet? Na verdade, fora do estabelecimento empresarial. É lá no artigo 49, está um pouquinho longe ainda, mas eu já vou falando para que você vá assimilando essas ideias do direito do consumidor. O artigo 49 diz que você tem 7 dias a partir do recebimento do produto para simplesmente exercer o seu prazo de arrependimento e devolver o produto. Eu estava lendo hoje sobre isso e quer dizer, né, eu já sabia, mas eu estava reanimando a minha memória. Você não precisa ter nenhuma justificativa para devolver os produtos, né? Você pode devolver sem nenhuma justificativa. No passado, antes de eu ser estudioso aqui da área, eu ficava imaginando que talvez eu tivesse que falar que não deu certo, ou que não, você não precisa falar nada. Estou devolvendo porque eu quero devolver. Então, e todas as despesas por essa devolução, quem vai pagar é o fornecedor. Mas, prof, é uma geladeira que eu comprei pela internet, eu posso devolver? Dentro do prazo de 7 dias você pode devolver o que você quiser, tendo sido uma compra pela internet. Isso é bem importante. Olha esse outro quadrinho aí. Você anota o protocolo? Eu não tinha o hábito de anotar o protocolo. Isso, Eriton. Isso aqui que a gente está falando, deixa eu até voltar. Ó, eu só estou antecipando o que a gente já viu lá no artigo 49. Somente nas compras online. Eu falei para vocês que eu estava lendo hoje porque o título do artigo era de um doutrinador de direito do consumidor que, na verdade, ele queria fazer essa aplicação do artigo 49 em alguns casos que você faz a compra no estabelecimento físico. Mas veja, é entendimento dele. Não quer dizer que ele esteja errado, mas não é isso que a lei fala. Então, possivelmente, né, se aparecesse um caso desse no escritório, talvez a título de case, né, ou sei lá, se eu achasse que o caso realmente daria para fazer essa aplicação aí do que o Bruno Miragem, que é o doutrinador, estava falando, eu arriscaria uma ação, mas eu deixaria o meu cliente bem ciente, né, o consumidor, de que regra geral não é assim, não é isso que o CDC está falando. Entendido? O protocolo, né? Eu era uma pessoa que eu não gostava de anotar protocolos, mas depois que eu fui entendendo para que servia o protocolo, é muito importante vocês anotarem o número de protocolo, porque é através do número de protocolo que vai ser feito a prova de que você está reclamando, quanto tempo faz que você reclamou, o que você disse nessa reclamação. Você vai dizer, ah, mas sou eu que vou ter que gravar? O número de protocolo anotado certinho, o fornecedor, se quiser, né, senão vai ser entendido que é verdadeira as suas alegações, ele vai ter que trazer aqui nos autos, aqui no processo, a gravação aqui dessa reclamação, dessa ligação telefônica. Então, assim, vocês sabem que a minha área de atuação é o direito do consumidor, né? E agora eu já posso até contar para todo mundo. Hoje, em 2018, eu fiz um teste seletivo para juiz leigo ali no juizado, sabe? Não é juiz de direito, não é esse concurso aí vitalício pro resto da vida, mas é juiz ali no juizado. E eu fui chamado faz 15 dias, apresentei a documentação e hoje saiu a minha nomeação pelo Tribunal de Justiça. Então, a partir, não sei de que dia exatamente que começam as minhas funções, acredito que já na próxima semana, mas para o próximo ano, se de repente vocês forem ingressar lá para alguma ação, podem de repente esbarrar comigo lá sendo juiz leigo no juizado. Então, e é importante, vocês vejam, já faz 17 anos, né, que eu sou formado e que eu trabalho com o direito do consumidor mais aqui nos últimos 10 em específico, né, minha área de mestrado, minha área aqui de trabalho na faculdade. E agora então eu vou poder fazer essa prestação de serviço, penso eu aí a comunidade, fazendo audiência de instrução, fazendo sentenças no Juizado Especial Civil de Maringá. Estou muito feliz, né? Talvez tenha até que diminuir aí um pouco de trabalho em outras, na faculdade, alguma coisa assim, mas em 2021 estaria ali fazendo sentenças em alguns processos, né? Aqueles que forem submetidos para mim. E é importante essa questão aí do número de protocolo, porque através disso você consegue fazer aquela prova no processo de que realmente está havendo aquele desgaste, está havendo aquela dor de cabeça entre consumidor e fornecedor. Hoje não adianta mais simplesmente você ir lá no juizado e fazer as alegações. Hoje nós precisamos de prova, em razão aqui do direito eletrônico, dos celulares, de tantas outras coisas.
hoje você consegue com facilidade fazer uma prova de que há 10 anos atrás era bem difícil. Então, anotem o protocolo ou peçam para mandar por SMS, que isso aqui vai ajudar bastante vocês aí na hora de ingressar com uma ação. Por exemplo, consumidor é obrigado a passar pela assistência técnica, que é, né, é isso que eu estava dizendo. Você é obrigado, você pode se recusar, pode falar, não, eu não vou para assistência técnica, coisa nenhuma. Não. Eu comprei o produto, comprei aqui o telefone da maçãzinha, ele custou muito caro, então eu não quero ter assistência técnica. É possível? Parágrafo 1º do artigo 18, olha lá. Não sendo o vício sanado no prazo, aliás, não, é obrigado você passar pela assistência técnica. Olha o que está falando aqui, ó. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias. Então, a assistência técnica não devolveu o seu produto ou não conseguiu resolver o seu problema em 30 dias. Você vai dizer, mas isso é possível? Ó, já vi um monte de casos, temos várias ações lá no escritório em que infelizmente o consumidor manda o produto, ou às vezes ele não consegue nem mandar o produto porque a assistência técnica nem recebe, nem existe, né? Tem essas lojas que não são muito com muita expressão no Brasil, às vezes não tem assistência técnica aqui em Maringá, você tem que mandar para São Paulo. Olha que bucha que acontece com o consumidor. Só que quando isso acontece, o que você pode pedir como consumidor? Olha que interessante. Inciso 1. Primeira possibilidade. Veja, você que vai escolher. Primeira possibilidade. Eu posso escolher a substituição do produto por outro de mesma espécie em perfeitas condições de uso. Então, eu posso falar para o fornecedor, olha, o meu celular realmente já faz mais de 30 dias, a assistência técnica não consertou, eu quero outro. Aí você pode exigir um outro produto. Pela lei, gente. Se o fornecedor te prometeu uma outra coisa, nós vamos seguir o que ele prometeu. Regra geral é o que eu estou conversando aqui com vocês. Inciso 2. Não, eu não quero outro aparelho igual, né? A restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Então, veja, já faz mais de 30 dias que eu estou sem o celular, eu não quero mais comprar, não quero mais negócio com vocês, nem quero saber mais dessa marca, eu quero o meu dinheiro de volta atualizado. E, tipo assim, se eu uso esse celular para o trabalho, por exemplo, consigo fazer provas de lucros cessantes, então eu ainda posso pegar meu dinheiro de volta e entrar com a ação pedindo o quê? Dano moral ou lucros cessantes. Mas isso depende de prova. Ou, na terceira hipótese, um abatimento proporcional ao preço. Então, comprei aqui o celular ele tem, né, depois que eu cheguei em casa, eu vi que ele tem um risquinho aqui, sei lá, na parte traseira, né? Acionei a assistência técnica não quis resolver o meu problema, falou que isso aqui não tem como, que isso aqui foi mau uso do consumidor, e eu ingressei com a ação. E daí, ingressado com a ação, de repente eles vêm e fazem a proposta. Olha, seu Juliano, o senhor não quer um desconto, né? O celular custaria aqui, sei lá, R$ 1.000, só que com esse risquinho eu faço para o senhor 800. Opa, posso ter o abatimento proporcional ao preço, gente? Posso. Tem vários produtos que é possível sim eu ficar com o produto, ainda que ele tenha um vício. Mas claro que vai ser feito um termo de acordo, com tudo bonitinho, porque ninguém quer problema. Vício de quantidade. Poxa vida, o que é vício de quantidade? Esse seria o artigo 19, ó. Os fornecedores respondem solidariamente. Estão lembrados do que é solidário? Vem responder junto, comerciante, fabricante e tudo mais. Pelos vícios de quantidade do produto. E daí ele vai seguir, ó, sempre que respeitar as variações recorrentes da sua natureza. Porque, por exemplo, quando você vai comprar um frango congelado, concorda que você está pagando gelo? Verdade, você está pagando gelo. Agora, é permitido um determinado percentual de gelo. Não é permitido você pagar 70% de gelo. Concorda? Por isso que o artigo diz de acordo com as variações decorrentes da sua natureza. Se o conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do recipiente, comprei 1 litro de leite e só veio 800 ml, opa, espera lá, alguém está me roubando, né? Na embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Se for possível fazer a adequação, ou seja, complementar o que está faltando, tudo bem. Se não for possível complementar, aí nós já vamos ver o que a lei manda a gente fazer. Olha lá, alguém já viu isso aí, que delícia, né? Batata frita, né? Ó, 70% ar, 20% me dá mais um pouquinho e 10% é para mim. Essas embalagens publicitárias tiveram que ser reformuladas porque lá no passado elas não faziam a referência
de qual o peso líquido do produto. Então a pessoa pegava, achava que tudo aquilo ali era batata. Hoje isso está esclarecido. Eu trago aqui só para mostrar para vocês como é que era no passado. Olha aqui o cafezinho, embalagem de 40 para 30 unidades. O que acontece quando o produto ele diminui? Marcelene, não é o ressarcimento, né? Você vai pedir a rescisão. Se o produto for várias vezes para assistência técnica e somados dá mais do que 30 dias, então, deixa eu só voltar aqui para você ver, ó. Você vai aplicar o parágrafo, os incisos aqui, ó, do parágrafo. Ou você pode pedir outro produto, ou você pode pedir a rescisão, ou você pode pedir o abatimento. Isso é regra. E normalmente a gente não consegue aplicar isso porque eles querem dar o balão na gente. Produto que reduziu a sua embalagem e não reduziu o seu preço de forma proporcional. Alguém conhece algum aqui do presente? Eu estou mostrando o cafezinho aí que diminuiu de 40 para 30. Chocolate, gente. Não sei se vocês já perceberam, né? Eu não como, mas eu comia no passado. Barras de chocolate, elas diminuíram quase a metade do tamanho. E daí o preço não diminuiu a metade. Por quê? Então, se você tem uma diminuição da quantidade. Exatamente, Juliana. Vou te dizer uma coisa, eu demorei a entender por que tinha acontecido isso. Porque eu era um chocolatra, né? Eu comprava chocolate toda semana aqui no mercado do lado de casa. E daí eu comecei a prestar atenção e falei, mas parece que o chocolate está custando menos, né? A hora que eu fui ver, não é que o chocolate está custando menos, eles diminuíram a metade, né? Então agora você, literalmente, você come uma barra sozinho, né? Mas o preço, na verdade, se diminuiu a quantidade, a gente tem um aumento de preço. Então, cuidado com isso aqui. O que o consumidor pode fazer quando ele se depara aqui com uma situação que tem quantidade a menos de produto, né? Líquidos aí, por exemplo. Ó, posso pedir o abatimento proporcional ao preço. Então eu comprei 1 litro de leite, só veio 800 ml. Eu vou fazer a regrinha de 3, né? 1 litro igual a 100%, 800 ml igual a X. Vou ver quanto custa esses 800 ml e ele vai ter que me descontar essa diferença. Entendeu? Primeira possibilidade. Segunda possibilidade, naqueles casos que é possível, o complemento do peso da medida, concorda? No caso do leite, eu acho difícil você me dar mais 200 ml, né? Mas se fosse, por exemplo, 1 kg de feijão que veio 800 gramas, aí dá, né? Me dá mais 200 gramas aí. Você vai dizer, um cacho de banana, um cacho tem 12 bananas, né? Uma dúzia, né? Ah, veio menos. Aí, às vezes, até dá para complementar. Agora, naqueles casos que não é possível a complementação, aí, né? Não, milagre é só para Jesus Cristo, não para fornecedor. 3. A substituição do produto por outro da mesma espécie ou marca ou modelo sem os aludidos vícios. Então, comprei uma Coca-Cola, a Coca veio, era de 1 litro, ela veio com 700 ml. Dá para complementar? Não dá para complementar. Digamos que o supermercado também não vai querer me dar um desconto, concorda? Então, o que ele tem que fazer? Me dar uma outra Coca-Cola. Vocês estão lembrados que eu disse que aqui no artigo 18, 19, o que está vigente? A solidariedade. Você vai dizer, mas você não tem que entrar com ação contra a Coca? Posso entrar contra o mercado. O mercado resolve comigo e depois ele se resolva lá com a Coca-Cola. Inciso 4. A restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Então, eu quero meu dinheiro de volta, porque eu não quero fazer mais negócio com você. E dependendo aí do tipo de volume, né, que esteja faltando, de repente pode ter gerado aí um dano material, um dano moral, que é possível ingressar com ação. Sim. Então, isso aqui é bem importante, são incisos do artigo 19. Vício de qualidade do serviço. O 18 a gente falou de produto, o 19 a gente falou de quantidade e agora o 20 a gente vai falar do que? Qualidade de serviço. Olha lá, nossa, que slide amarelo dói o olho, né? É verdade, assim vocês acordam. Ó. Tô brincando. Artigo 20. O fornecedor de serviço responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da sua disparidade com as indicações constantes da oferta ou da mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir a sua escolha. Então, com relação a serviços, né, vamos ver o que dá para você fazer. Olha lá que eu antes de eu colocar o inciso, eu estou trazendo vou dar alguns exemplos para você. Olha que imagem mais bonita, né? Exemplo de vício de serviço.
O consumidor compra um pacote turístico dizendo que o hotel é de frente para o mar, né? Nossa, que delícia! Quem não quer ficar num hotel de frente para o mar, né? Sonho de todo mundo. Chegando lá, o seu quarto é de frente para a rua do fundo do hotel. Pai de misericórdia. Já aconteceu isso com vocês? Já aconteceu isso comigo, mas na verdade eu não tinha comprado, né? Eu comprei pelo aplicativo, pela Decolar, então na verdade eu não tinha comprado o quarto de frente para o mar. Mas o hotel era fantástico e meu quarto era virado para o nada. Não reclamei porque fui eu mesmo que comprei, então achei que, né, não tinha para quem reclamar, porque na verdade eu devia ter tomado essa cautela de verificar se o quarto era de frente para o mar ou não. Mas depois disso eu aprendi, agora eu presto atenção como são as acomodações. O que cabe aqui ao consumidor? Olha lá, se o serviço for possível, né, porque às vezes não é, a reexecução do serviço sem custo adicional. Então, né, não estou dizendo que você vai fazer uma outra viagem, mas eu poderia te trocar de quarto, né? Execução do serviço. Então, vou te tirar do quarto ruim e te pôr no quarto bom. Resolveria o problema. 2. Restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas ou danos. Vou te devolver o valor e ainda assim, se você se sentir chateado, se sentir magoado, você pode entrar com uma ação de indenização. Olha que interessante. E o inciso 3, né? Então eu paguei R$ 1.000 aí num quarto de frente para o mar, o quarto de frente para a rua do fundo. Eu quero abatimento proporcional ao preço. O quarto do fundo seria metade do valor. Então me devolva aí metade do que eu paguei. Então isso também é possível. Em complemento, então aqui eu vou estar mostrando o parágrafo primeiro e o parágrafo segundo. Olha lá. Parágrafo primeiro: a reexecução do serviço poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados por conta e risco do fornecedor. Então, por exemplo, você foi lá no salão de beleza e fez o cabelo lá, sei lá, passou um alisamento e deu problema. Então, prestação de serviço, né? Não estou dizendo que queimou o cabelo, estou dizendo que deu problema. Você não necessariamente é obrigado a fazer com o mesmo cabeleireiro. Então, não aceito mais isso, eu quero fazer com outro. Você pode exigir isso e quem vai pagar essa conta é o fornecedor. Ah, mas por que você quer fazer com outro? Porque eu não confio mais em você. Também não adianta querer fazer com um muito melhor, eu estou falando com diferença de preço. Tem que ser num outro que seja o preço equivalente. Parágrafo 2º. São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam às normas regulamentares de prestabilidade. Então, se o serviço ele não se prestou, não dá certo para o fim que se destina, você pode considerar que essa prestação de serviço ela é defeituosa. Então, como é que eu posso ter uma prestação de serviço defeituosa? Defeituosa não, né? Viciada. O defeito é o mais gravoso, é o dano moral. O vício é o menos gravoso. Então, vamos pegar aqui minha aula, né? Se a minha aula ela não se presta a transmitir aqui, a debater a matéria com vocês, então ela é uma aula viciada. O que você pode exigir nesse caso? Ó, vou voltar aqui para você lembrar. Então, digamos que eu fiquei aqui das 5 para as 9 às 5 para as 10 contando lorota, você pode pedir o quê? Uma outra aula de reposição. Olha aqui, está gravado, o Juliano não deu aula, ele ficou aqui falando de, sei lá, falando de política, falando da viagem dele, não sei, ficou falando qualquer coisa e não deu aula. Então eu posso, inciso 1, requerer a execução do serviço. Inciso 2, não quero que ele não quero aula nenhuma de novo não. Eu quero meu dinheiro de volta. Ainda vou entrar com uma ação contra a faculdade porque ele ficou aqui tomando meu tempo. É possível. Ou nenhum nem outro. Olha, eu quero que essa aula não seja contabilizada na minha mensalidade, porque não gostei, o professor não deu o conteúdo, ficou aí me contando lorota, eu quero abatimento proporcional ao preço. Então, vejam que essas aqui são situações em que pode existir. A diferença é que normalmente o fornecedor, na maioria dos casos, ele vai querer fazer o que? A reexecução do serviço, que para ele é melhor, né? Artigo 23. Nossa senhora, a gente está pulando algum artigo? Deixa eu ver uma coisa aqui. Artigo, nós falamos do artigo 20. Tô passando meio batido, mas eu vou falar agora aqui para vocês do artigo 21, ó. Deixa eu ver como é que eu vou explicar isso aqui. Ah, tá. O artigo 21, ele fala o seguinte, que
quando, né, nesse fornecimento de prestação de serviço. Então, lá na assistência técnica, digamos que eu levei o meu carro na concessionária para fazer um serviço, né? E quando esse serviço foi feito, né, não tinha a peça, por exemplo, sei lá, digamos que precisa trocar uma vela lá do carro, nem sei se meu carro ainda tem vela, mas tá. Digamos que não tem uma peça nova para colocar no lugar da vela, e meu carro está dentro da garantia ainda, né? Digamos que a concessionária tivesse lá uma vela usada para colocar. Como a prestação de serviço dela é a mão de obra, para ela poder colocar essa peça que não é nova no meu veículo, ela precisa da minha autorização, sob pena de responder sobre essa prestação de serviço inadequada. Querem que eu repita? O artigo 22 está dizendo que em qualquer caso de manutenção, de assistência técnica, que for necessário a colocação de qualquer substituição de peça ou qualquer outra coisa que não exista peça nova, zero bala, 0 km, como diz minha avó, for ter que colocar uma seminova, uma usada, uma recondicionada, precisa da autorização do consumidor. Esse é o artigo 21. O artigo 22 vai estar falando de que vai estar falando a questão dos serviços públicos, ó. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros, quanto aos essenciais e contínuos. Tem o caso daqueles serviços públicos, como prestação de água, luz, esgoto, concorda? Então são prestações de serviço que são serviços contínuos. Você pode ficar sem água? Pode ficar sem luz? Não pode. Então, pode ficar sem esgoto? Ah, eu vou represar aqui o meu esgoto. Não é possível. Entendeu? Então, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor vem e diz que essa prestação de serviço ela tem que ser adequada, ela tem que ter qualidade, porque, né, segundo o CDC, isso fica resguardado, fica assegurado ao consumidor. E aí a gente chega aqui ao artigo 23, que diz o seguinte: a ignorância do fornecedor sobre vício de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não exime a sua responsabilidade. Não adianta o fabricante lá da Coca-Cola, né, falar que eu não sabia que a Coca-Cola estava com 700 ml e não 1 litro. Né? Isso aí foi um erro lá da máquina, então como eu não sabia, eu não tenho responsabilidade para te indenizar. Não adianta alegar ignorância. Lembram-se aqui como é que funciona a responsabilidade nos direitos do consumidor? A responsabilidade a gente faz a aferição de forma objetiva. De que forma era para estar o serviço? Era para estar assim. De que forma que o serviço está? Está assim. É igual? Não, não é igual. Então, se não é igual, vai ter que ficar igual. Como é que a gente faz essa aferição de forma objetiva? Não cabe aqui a explicação por qual motivo que o serviço está diferente do que deveria estar. Estão vendo? Então, o artigo 23 vem aqui e diz para nós que não adianta alegar desconhecimento do fornecedor para não ter que indenizar. Legal, né? Artigo 24, esse aqui é bem interessante. A garantia legal por adequação do produto ou do serviço independe de termo expresso, vedada, risque aí, coloque proibida, né, a exoneração contratual do fornecedor. Professor, eu não entendi. Garantia legal, gente, vocês estão lembrados lá dos prazos de reclamação que eu falei para vocês? 30 dias produtos não duráveis, 90 dias produtos duráveis. Estão lembrados? Isso aí são prazos de reclamação e que eles são conhecidos pela doutrina como prazos de garantia. Então olha lá como é que a gente vai fazer essa interpretação desse artigo aí, ó. A garantia legal. O que é garantia legal? Produtos não duráveis. Quanto tempo a lei me dá de garantia? 30 dias. Produtos duráveis. Quanto tempo a lei me dá de garantia? 90 dias. Precisa estar escrito em algum lugar, ó, tá dizendo, independe de termo expresso. Não precisa estar escrito em lugar nenhum. Então, essa garantia de 30 dias para você reclamar de produtos não duráveis
E 90 dias para você reclamar de produtos duráveis é aquilo que vulgarmente a gente chama de garantia legal. Mesmo que o fornecedor venha e diga assim para vocês: estou vendendo para você esse carro e não tem garantia. Se ele for um lojista, ainda que ele escreva lá no contrato, ele fez um contrato de compra e venda com você e colocou que você não tem garantia nenhuma do veículo. É possível isso? Não é possível. Lembra? Ordem pública, interesse social. Você não pode ter extirpado, roubado, exonerado um direito básico seu como direito do consumidor. E o artigo 24 te traz essa garantia, que você não vai ter, não vai perder os 30 dias ou os 90 dias de garantia, mesmo que o fornecedor escreva isso em um contrato. Olha que absurdo. Aqui, ó, tá meio esquisitinho aqui pra ver na imagem maior da minha tela de cima, mas na tela de baixo tá melhor pra ver, ó. Garantia legal, 30 dias produtos duráveis, 90 não duráveis. Garantia contratual. Qual que é a garantia contratual? Aquela que o fornecedor está dizendo que tem. Então, comprei uma geladeira, ela tem quanto? 12 meses de garantia. Garantia legal, garantia contratual. Contratual, gente. O fornecedor está falando que me dá 12 meses de garantia. E a garantia estendida, o que é isso? Garantia estendida é um outro contrato que você faz, você paga para você ter um prazo maior de garantia. Deixa eu ver se é aqui que eu preciso explicar um negocinho para vocês. Isso mesmo. Olha o que antes de eu pôr esse slide aqui, ó. O que eu preciso explicar para vocês? Bens não duráveis, 30 dias de garantia. Bens duráveis, 60 dias, certo? Certo. Esses 60 não, 90, né? Esses 90 dias e esses 30 dias somam-se à garantia contratual? Não entendi. Quando você compra uma geladeira e o fornecedor, né, você sabe, está escrito lá na caixa, garantia de 12 meses pelo fornecedor. Esses 90 dias, por ser um bem durável, tá dentro ou está fora, o Marcilene? Se ele não especificar que está dentro, esses 90 dias está fora. Ele está te dando 12 meses de garantia por ele e você tem mais 3 meses da lei. Então daria 12 mais 3, 15 meses. É evidente que a maioria dos fornecedores escrevem isso aí lá no site deles, que é igual você está dizendo, Marcelene. Eu estou te dando 9 meses de garantia contratual e 3 meses de garantia legal, garantia total de 12 meses. Então, todas as vezes que vocês se depararem com uma alegação de garantia do fornecedor, busquem no manual ou busquem no site deles se a garantia é contratual de 12 meses ou é de 9 mais 3, que é da lei. Se for de 12 meses, dá 12 mais 3, 15. Então, muitas vezes, os nossos produtos não saíram ainda da garantia e assistência técnica, qual a primeira resposta que eles dão pra gente? Seu produto já saiu da garantia. É ou não é? Não quer dizer que seja mentira que o produto já tenha saído da garantia. É verdade, saiu da garantia, mas eu tenho a garantia legal. Quem vem primeiro? Os 12 meses ou os 3 meses? Ou os 9 ou os 3? Quem vem primeiro? A de 9 ou de 3? Tanto faz. Normalmente, primeiro vem a garantia contratual. Por quê? Dentro daquele, por exemplo, daqueles primeiros 9 meses, digamos que seja os 12, concorda? Dentro dos 12 meses, qualquer coisa que acontecer, o fornecedor vai resolver o seu problema. Ele vai começar a falar que não vai resolver a partir de quanto? Do 12º mês até o 15º. Entendido isso? Isso aqui é bem importante. Olha, e a garantia adicional? Então, é a partir da nota, Marcelene, mas desde que não haja garantia contratual, né? Então, se você comprou um carro numa garagem e o garagista falou que não tem garantia nenhuma, a lei te dá 90 dias. Agora, se ele escreveu lá que ele está te dando 6 meses de garantia, é 6 meses mais 3 meses. Então, cuidado com isso, porque isso aqui nós somos quase que todos os dias enganados com essa questão de garantia, né? Mas o correto é dessa forma que eu estou te explicando. A garantia contratual soma-se à garantia legal. Qual que é a garantia legal, prof? 30 dias produtos não duráveis e 90 dias produtos duráveis.
Tá certo até aqui ou tá muita informação para hoje? Mais ou menos, né? Aqui eu tô trazendo alguns direitos para vocês, ó. Tudo certo, né, Juliana? Depois dá para assistir mais uma vez a aula. Ó, aqui eu trago mais algumas curiosidades. Ó, garantia legal, 30 dias produtos não duráveis, 90 produtos duráveis. Garantia contratual é aquela que o fornecedor te dá, e garantia estendida é aquela que você contrata. Ali, ó, do lado de cá, do lado aqui aparece do meu lado direito. Eu não sei de que lado vai estar. Dicas, ó. Guarde a nota fiscal e qualquer outro documento referente à compra. Isso é importante. Sem a nota fiscal, como é que você vai provar quando você comprou? Em algumas empresas, vende garantia estendida sem comunicar o cliente. O fato é considerado venda casada, proibido pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, eu não posso vender para você uma garantia estendida sem você querer, sem você entender o que você está comprando. Então, alguém vai falar? Professor, Oi. mas tira uma dúvida. Se eu comprei a garantia estendida e o fabricante me deu 12 meses, então eu vou ter 27 meses de garantia? 12 mais 12, a lei te dá 3. Você só precisa tomar o cuidado, tomar a cautela de olhar lá na garantia do fornecedor, não a que você contratou, essa já é 12 meses, pelo que você está me dizendo. Olhar lá na garantia do fornecedor dos 12 meses, se ele está colocando 9 meses mais 3 de garantia legal. Muitos fazem esse subterfúgio, fazem essa saída. Se tiver inscrito 9 mais 3 é 12, com 12, 24. Se ele disse, eu estou dando 12 meses de garantia pelo fornecedor, então você tem 12 mais 3. Isso aqui dá uma bela de uma briga, porque eles querem sempre passar a gente para trás. Muito embora a maioria dos fornecedores estão calejados já com o Procon com relação a isso, e eles já colocam lá, sem a gente nem perceber, 9 mais 3. Então, cuidado com isso. Ali, ó, seguindo ali, ó, produtos com defeito dentro do prazo de garantia tem que ser consertado ou trocado, ou seja, dentro aí, Marcelene, dentro aí da sua garantia, seja de 12, de 24 ou de 27, o produto tem que ser consertado ou tem que ser trocado. O que o consumidor pode também fazer é um acordo e receber o dinheiro ou parte dele de volta. Veja, acordo é possível fazer em qualquer momento, mas não é isso que a gente está mostrando aqui hoje. A gente está falando da lei. Um acordo é um acordo, cada parte abre mão aí de um pouquinho. Ali na última setinha, em caso de problemas, procure a loja e o fabricante. Se não resolver, busque o PROCON ou a justiça. Então, né, eu não gosto, não quero ser um incentivador aí a vocês procurarem a justiça, mas eu sou um daqueles defensores do direito do consumidor, sim. Se você não consegue resolver de forma amigável, vá ao PROCON. Se não conseguir no PROCON, juizado especial civil de pequenas causas. É isso que tem que acontecer. Aqui eu coloco algumas dicas para vocês. Deixa eu ver o que é isso aqui. É aquilo que a gente já falou. Se as lojas são obrigadas a trocar os produtos, se houver defeito, a loja tem que resolver o problema, né? São perguntas, né? Se o problema não for resolvido dentro do prazo, o que eu posso fazer? Se na hora de trocar o presente eu não gostei de nada, posso receber o dinheiro de volta? Né? Olha ali a resposta. Não, a loja não é obrigada a devolver o dinheiro. Algumas redes oferecem o vale no valor do presente para que o consumidor possa trocá-lo por outro produto num prazo maior. Imagine vocês que eu sou um lojista e vendi um presente para você, por exemplo. Eu emiti nota fiscal e dei baixa no meu estoque, concorda? Quando você volta aqui na minha loja para você querendo trocar o seu produto, se eu tivesse que devolver o dinheiro para você, como é que eu ia lançar isso na minha contabilidade? Ah, é venda cancelada? Estou devolvendo o dinheiro? Isso aí daria um problema enorme, geraria inconsistências tributárias, né? Porque daí ninguém ia querer mais pagar imposto. Ah, todo mundo devolveu aqui os produtos. Então, não é possível. Pelo menos pela lei, tá? Se a pessoa vai te devolver, tudo que for melhor para você é possível. Só não é possível coisas piores. Na compra da internet ali a gente já conversou. E antes da gente ir embora, que eu ainda tenho 9 minutos, e eu não vou abrir mão deles, né? Artigo 25, é o nosso último artigo aqui que a gente vai conversar nessa aula de terça-feira, dia 20 de outubro de 2020. Olha, falta menos de um mês para as nossas provas. Que coisa, hein? Já estamos na reta final. Artigo 25. É vedada, então é proibida a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar
prevista nessas sessões anteriores. Não entendi, professor. Quer ver que eu vou pôr uma imagem e você vai entender? Olha. Não nos responsabilizamos por celulares, dinheiro e carteiras dentro do veículo. Onde você já viram essas placas? E estacionamentos não tem valor nenhum. Por quê? O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 25, diz que eu não posso, vou até voltar para você ver, ó. É proibida, é vedado a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue as obrigações de indenizar. Então, quando você se depara com uma placa dessa no estacionamento do mercado, no estacionamento de uma academia, de uma farmácia, de um shopping, mesmo você não pagando pelo estacionamento, estão lembrados dessa nossa conversa? Eles têm que te indenizar. Se o seu carro for roubado, se a sua moto for roubada, vai ter que te dar uma outra moto, vai ter que pagar ali o valor do seu carro. Isso aqui é muito importante porque a maioria das pessoas acreditam e morrem de medo das placas. Olha, mas lá tem uma placa dizendo que eu não sou responsável. Gente, placa, você pode pôr placa do que você quiser. Eu quero saber o que a lei fala. E a lei fala que no caso aqui do direito do consumidor, não adianta falar que não vai indenizar, porque vai indenizar sim. Eu acho que... E com isso, a gente termina a nossa conversa dessa terça-feira que não choveu, né? Combinado? E daí na segunda-feira a gente volta com a aula 8, que vai ser a continuação, né? Aqui do coisa. Só ameaçou, eu vi no jornal que ia chover e não choveu. Eu fiquei o dia inteiro esperando a chuva e não choveu. Então, vou encerrando aqui por aqui. Bom final de semana para vocês, bom resto de semana de estudos, né? E até a segundona que estaremos de volta aqui no primeiro horário. Boa noite, tudo de bom para vocês. Vou terminar com o nosso som.